Quarta-feira, 22 de fevereiro, dia das minutas, ou seja, das atas da FOMC. Os mercados hoje estão, se n- se não estão voláteis, eu não sei o que dizer. Digamos que não há uma tendência clara daquilo que querem fazer. Nós olhamos para os Estados Unidos, as coisas começaram a subir como um mero bounce, tratasse até aí tudo bem, e depois de repente um flush só porque saiu uma notícia que, e pasmem-se, o tipo de notícia a que é atribuída essa queda. Na realidade existem duas. Uma, a Rússia disse que ia parar com a exportação no primeiro trimestre, ou no segundo trimestre, aliás, a partir de março, de petróleo nos portos do Oeste, do Ocidente. Ahm, Quer dizer, com as novas sanções, eles só se anteciparam, né? Mas a segunda é que todas as earnings calls têm apontado para earnings mais baixos e afins. Na sequência disso, por exemplo, saiu a notícia hoje, mas ontem alguém deve ter sabido, de certa forma, mas hoje que a Intel, por exemplo, ia reduzir em 60% o seu dividendo, que é bastante. É bastante a redução, mas eles vão manter a percentagem, ou seja, face ao preço que a cotada está, a percentagem do dividendo é o mesmo que o ano passado. Como é óbvio, ah, é uma machadada forte nos seus investidores porque, quer dizer, não tem feito outperforming a mais nenhuma do setor e é aquela que está com piores resultados, por assim dizer. Em todo caso, isto são notícias, valem o que valem. A maior parte das notícias não é mais do que tentar pôr, sei lá, tentar arranjar um motivo, né, para o movimento dos mercados. Nós, neste canal, seguimos a ação de preço. As notícias, como é óbvio, são importantes, mas aquilo que dita as nossas entradas e saídas são as formações das velas de preço, ou seja, os Fibonacci, os retracements, é isso que nós olhamos. Quanto ao PSI, grande queda. Eu creio que esta queda foi toda ao final do dia, pelo menos eu quando olhei de manhã as coisas não estavam assim tão más, confesso. Mas creio que foi tudo ao final do dia. 1,41, DAX está ligeiramente positivo, CAC ficou ligeiramente negativo e BEX também negativo. E neste momento o Standard Poor's está ligeiramente positivo, nada de especial. Como iremos ver, isto basicamente está tudo à espera das minutas. Quanto às cotadas, Altri aqui ir 1.2. Eu ontem não fiz vídeo por causa do carnaval, mas eu olhei ao final do dia como é que as coisas ficaram. Ahm, Creio que quem visse o vídeo do dia anterior ficaria com as respostas de quais são os níveis de suporte e de resistência. Mas as papeleiras negativas, BCP negativo, está constantemente, não sobe e desce, né? A fazer isto assim. Para já é o que temos. A moto em Gil continua a fazer o seu retrace, mas chegou a estar positiva no dia, ou seja, o tal bounce, depois de 2 dias, salvo erro de quedas, a moto em Gil. E a Jerónimo Martins, creio que ontem caiu bastante, honestamente não sei porquê, e a Sonai também hoje a cair. Depois temos as renováveis e a EDP a cair quase 5%. Um, não sei se houve aqui alguma notícia ou não. Depois temos a Energias Portugal a cair, a EDP a cair 1,5% e a Greenvolt já agora a cair 2%. Ou seja, numa forma geral, tudo negativo, nada de transcendente em termos de movimentação. Eu creio que ontem acabámos por fazer um underperformance. Um underperformance, não, acabámos por bater a performance de todos os índices. Enfim, isto só para vos mostrar, está tudo vermelho por causa de ontem. Ontem foi um sell-off o dia todo. Literalmente, o dia todo, 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 todo em modo sell-off. Simplesmente não paravam. Se colocavam nas time frames mais pequeninas e basicamente a 5 minutos a moving average não mexia.
tocava na Moving Average, parecia que ia fazer, ok, é agora que vamos romper, pumba para baixo. Ah, mas, para já, tudo muito quieto, nada de transcendente nesse aspecto. Ah, Está tudo muito quieto à espera do quê? Das minutas. Amanhã vamos ter o índice de preços consumidor na Europa, vamos ter os pedidos iniciais do subsídio de desemprego e mais nada de relevante. Hoje, creio que foi o Bullard, né? Apesar de não estar aqui a aparecer, o Bullard falou, antes da abertura do mercado, falou coisas bullish, de certa forma, a dizer que sim, a inflação está a dar sinais de que está a baixar, mas não podemos largar a nossa missão enquanto não tivermos dados mais estáveis. Ou seja, disse que queria a taxa de juros, isso é negável, a parte dele sempre foi assim, taxa de juros acima dos 5% durante mais tempo, etc. Mas não disse nada que fosse transcendentemente bearish e o mercado reagiu ao discurso dele, mas depois, simplesmente quando abriu, é para vir para baixo, é para vir para baixo. O problema dos gap ups é esse mesmo, é que faz gap up e começa a subir, a subir, a subir e de repente vem para baixo. Muitas cotadas, sei lá, eu lembro-me da Upstart que eu olhei na abertura do mercado como é que as coisas estavam e vi, ok, elas estão a mexer para cima, é um gap up nada especial, mas a Upstart estava a subir 7%. E eu, cara, porra, ontem fechou bem, assim como a Farm, mas por carga d'água que ela está a subir 7%. Fui à procura de notícias, não vi nada. Resumindo e concluindo, neste momento está negativa a 1%, ou lá o que é. Quanto às options, aquilo que vemos é que praticamente não se mexeram, continua tudo mais ou menos na mesma zona. Isto é para hoje. Aquilo que nós queremos ver é para amanhã, sexta-feira, e continuamos com a parede nos 4.000. E por isso é que eu digo: se for para ficar bearish, mesmo com as minutas, olhar para aqui. Para já, nem o mercado consegue dizer para que lado é que vai. Vocês olham para aquilo que temos de movimento, de volume, não é? Estas são aqui, ainda estão em aberto, estas são aquelas que têm entrado, e vocês veem que está aqui num range muito pequenino e, sinceramente, o mercado não sabe para que lado é que as coisas vão mexer. De resto, para já, é isto com que nós temos que trabalhar. Quanto aos gráficos, sim, o fecho foi horrível, não é? Perdemos a moving average, perdemos a moving average simples, ou seja, estamos abaixo do meio da Bollinger Band. Um, Quer dizer, podemos vir visitar os 5.880 pontos. Tudo depende como o mercado americano fechar hoje. Tudo depende dos resultados das cotadas. Eu não sei quem é que apresenta resultados esta semana, mas se houver e elas tiverem peso, como é óbvio, podem arrastar o PSI. Mas de resto, estamos aqui assim nesta zona, né? Temos um suporte que vem desde os 5.978 até aos 5.880, pelo que é para isto que nós vamos estar a olhar. Nota importante: mínimo, mínimo mais elevado, mínimo mais elevado. Nós não queremos romper pivôs. Começando a romper pivôs, vocês já sabem o que é que vai acontecer, não é? Então, como esta sequência aqui, não quer dizer que haja um flush que vamos até a gap. Não, a única coisa que quer dizer é que se perdermos o pivô, podemos contar com valores mais baixos, mesmo no fecho dessa vela. Ou seja, quando aqui perdemos o pivô, que está aqui, nesta vela aqui assim, sabíamos que íamos ter preços, ou que íamos ter pressão de preços mais baixos. Aconteceu aqui e depois fez o bounce. Portanto, suporte está claramente nos 5.900, 5.880. Caso venha aí, olhem para esta moving average e fiquem na expectativa. Isto não significa que devem fazer entradas. Eu sei que há muita gente que está à procura de pontos para se posicionar. Uh, a grande questão é esta. Lembram-se que eu já falo há algum tempo que meio de fevereiro até meio de março, por norma, os índices caem. Por norma. Estatisticamente é o que acontece. Significa o quê? Significa que ainda temos praticamente um mês de
mais desce do que sobe, estatisticamente. Segundo, procurem as formações de suporte. Não entrem só porque caiu 7%. Se caiu 7%, provavelmente vai cair mais. E tenham em conta que se estão positivos 5% e se o vosso objetivo era ganhar 5%, devem gerir a partir daí. CAC, nada de anormal na movimentação do CAC. Temos pressão de compra sempre que vem à moving average, mas as coisas começam a ficar fraquinhas. Porquê? Porque continuamos a fazer mínimos mais baixos e máximos mais baixos. E o DAX, exatamente a mesma coisa, com gap a preencher aqui, ou seja, o suporte não está muito distante, pelo que para já não é assim tão grave quanto isso, não é? Aquilo que eu costumo dizer é vir aqui até o suporte fechar esta gap, não tem nada de preocupante. Preocupante é perder a moving average, tal qual como aqui não perdeu, perder a moving average e simplesmente continuar a ir em direção ao nível de suporte seguinte. Portanto, para já, nada de alarmante. Standard Poor's, ontem tivemos um flash, segundo gap down. A forma como abriu já indicava que as coisas iam ser más. Porquê? Porque abrimos com gap down e furámos o mínimo do dia anterior, parecia manteiga. E não parou basicamente em lado nenhum. Se vocês forem ver aqui o gráfico, aquilo que vos diz é isto. Basicamente, isto foi ontem, certo? Isto foi ontem, isto foi segunda-feira. Segunda-feira, gap down, parou na moving average, veio para cima. Não parou, foi sempre a vender, sempre a vender, sempre a vender. Todos os pullbacks que estava a tentar fazer, pressão de venda. Todos, todos. Neste momento, estamos a namorar os 4.000, tínhamos perdido este pivô, tínhamos já perdido este pivô hoje. Literalmente não havia nada para perder a não ser esta zona de suporte. Portanto, tenham em conta que existe sempre a possibilidade. Isto foi um gráfico que eu já partilhei. Eu creio que mostrei isto no vídeo de segunda-feira, mas eu mostro novamente. Eu partilhei um gráfico de uma contagem feita usando Elliott Wave, e uma das coisas que quem partilha isto foi que creio que ele escreveu aqui, talvez não escreveu no comentário, mas enfim, aquilo que se deve fazer é dizer assim, ok, eu acho que isto está nesta contagem e que vamos ter mais espaço para baixo. Aquilo que ficamos à espera é que quando chega aqui, que faça uma vela que indique que vai fazer reversal. O mesmo acontece aqui, que é o que ele escreveu aqui. Estou à espera de uma estrutura de reversal, de inversão. Enquanto essa estrutura não aparecer, ele pode acreditar que é isto que vai fazer, porque a contagem que ele fez foi esta, mas se essa estrutura não existir, simplesmente não vamos continuar a insistir no menino e dizer que, ok, este é a B e agora vamos fazer a C cá para baixo. Para já, é isto que vocês têm que ter em conta. Isto já nos deixava em aberto vir aonde? À zona dos 4.000. Tem aqui duas zonas. Tem a zona cinza, que são as Fibonacci, e tem a zona azul, que é a tal de demand, que é onde está a maior parte do volume. Posto isto, significa que não devia ter gerido cotadas? Não. Significa que eu devia ter gerido. Se há coisa que eu tenho falhado, de certa forma, é que eu sei o que vai acontecer, eu digo aquilo que vai acontecer e depois fico na expectativa. Literalmente. Eu queria usar a Rivian como teste, como é óbvio, ontem eu falhei porque estava distraído, mas mesmo assim eu ainda cheguei a olhar e disse, oh não, ela recupera, e acabou por não recuperar. QQQs, para já, nada especial. O dia está a ser mesmo, eu vou meter aqui 5 minutos só para vocês verem. Isto foi o dia de ontem, isto foi o fecho. Aqui temos o início da abertura, foi esta vela que está aqui. Espera aí. Esta vela que está aqui subiu, 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 subiu e depois de repente, vejam, o flash é enorme. O flash é enorme. E agora está a voltar. E está a voltar para onde? Para news.
naquela zona de expectativa. O mesmo acontece com o Standard Poor's e afins. Portanto, o dia de ontem foi horrível. Vamos ver como é que as coisas terminam. Para já, estamos numa zona de suporte, estamos a desenvolver. Se fechasse agora, estávamos a desenvolver uma vela de reversal, mas não se esqueçam, aqui também tínhamos e não rompeu para cima. Pelo menos aqui não mentiu, né? O mentir é romper e depois vir para baixo. Ah, a VIX agora está a cair, mas vejam, ontem fez um gap up, hoje parecia que ia fechar. Esta gap que está aqui em cima não vem. Ainda o dia ainda é uma criança, né? Daqui a uma hora temos então as minutas, vamos ver o que é que acontece. O rácio das puts para as calls, por acaso nem tem entrado muitas puts, apesar desta pressão toda. Vocês veem que para o dia de ontem, com um sell-off constante, não entraram muito mais puts do que calls, é quase que equilibrado. O dólar tem estado a reagir principalmente à questão das taxas de juros. As taxas de juros simplesmente ontem romperam isto, mas mais às restantes moedas. Porquê? Porque ontem os juros subiram e o dólar subiu muito pouco. Ah, Muitas economias mundiais estão a passar por problemas, Japão e afim. Vamos ver para já. Aquilo que eu digo é assim: temos um máximo para romper, a estrutura é bullish, estamos muito próximos da resistência, já lá foi uma vez, agora a expectativa. Petróleo, a notícia né, do embargo, vamos dizer assim, dos russos ao Ocidente, fez de certa forma subir, foi aqui sim nesta vela, e depois veio por aí abaixo. Ou seja, que raio de notícia é aquela que não interessa a ninguém, não é? O petróleo está a reagir em que, ok, vai haver menos quantidade e o preço é para baixar. Quanto a isto, nós não podemos fazer nada, não é? Aquilo que temos que olhar é a ação de preço. E a ação de preço, aquilo que nos diz é isto. Eu costumo usar as Fibonacci para ver o retracement das subidas e vemos que perdemos o Golden Pocket, estamos a vir aos 78. O mais certo é, se continuarmos a furar esta zona e perdemos os 73, viremos para os 70. Os motivos que levam o petróleo para estes valores é que podem ser extremamente importantes, porque se for uma desaceleração da economia, como é óbvio, isso não é bom. Apesar que a economia para já não tem desacelerado. Bitcoin. Bitcoin é o nosso pêndulo e rompeu o nosso triângulo. Estamos a uma hora. Vamos colocar aqui na visão diária e aquilo que vemos é, ok, veio testar o suporte, sim, mas ontem ela aguentou-se bastante bem enquanto o Standard Poor's estava a fazer o seu sell-off. Hoje já não. Hoje um underperformance tremendo. Não sei se é para fazer bounce aqui ou não, ah, mas trouxeram-na até à zona de suporte. Isto para dizer o quê? Se as minutas forem bearish e as coisas começarem a cair, podemos começar a contar que a Bitcoin venha para os 21.700.000. De resto, Greenvolt fechou a gap. Ok, deixou uma gap acima. Dia bastante negativo. Voltou para a zona onde houve a tal batalha, em que sempre que havia pressão de venda entrava a pressão de compra. A estrutura continua bearish, nós continuamos numa fase descendente. Vamos continuar a olhar aqui para a gap e acreditar, a partir do momento que perdeu os 7,50 é para ir aos 7. Para já é isto, está em cima da mesa. Não sei quando é que vai ter a apresentação de resultados. A EDP Renováveis é hoje, por isso é que é o flash. Deixem-me só pesquisar aqui. EDP Renováveis resultados. Eu queria ver hoje, né? Ferramentas. Qualquer altura. Últimas 24 horas.
sei. Sinceramente, não sei. Não sei se foi alguma notícia que apareceu aqui. Sinceramente, aquilo que vejo é que os Estados Unidos abriram, ela veio por aí abaixo, mas não parou. É estranho. E estranho também eu ter aqui duas linhas. Vamos colocar só uma. Ah, que nem sei de onde é que ela está. Vem exatamente. Ok, vem daqui. Bem, os 19 é capaz de ser mais ou menos. É uma zona. Enfim. Honestamente não sei. Ahm, Aquilo que eu sei é que está oversold. Os resultados, mesmo sendo negativos, olhem para esta zona. É onde a linha de tendência tem proporcionado bounces. Apresentações de resultados são aquilo que são, não é? Nós continuamos naquela fase de estamos num canal claramente descendente, pelo que enquanto não rompermos esta linha de tendência, é de um extremo ao outro. É assim que se tem que fazer os investimentos. De resto, vamos ter a apresentação de resultados. Ela já está oversold na visão horária, na visão diária ainda não, por isso tenham isso em conta. A time frame mais importante, sem dúvida, que é a visão diária, não é per se a horária, mas foi um flash tremendo. EDP, de certa forma, também acompanhou e ontem subiu bastante. Acompanhou de certa forma, mas muito mais estável, não é? Também é outra. Para já, a estrutura mantém-se com altos e baixos, ou seja, com altos e baixos mais elevados. Continuamos numa zona de subida, mas poderá ter alguma pressão por parte dos resultados da EDP renováveis. A apresentação dos resultados é só a 1 de março, pelo que para já aquilo que nós estamos a ver é ainda a formação do Cup and Handle, certo? Mas, como eu vos digo, quando vem a apresentação dos resultados, isto que está aqui não tem grande impacto. Se os resultados forem péssimos, vem cá para baixo. Se os resultados forem ótimos, vai lá para cima. Vamos estar atentos, caso a EDP renováveis faça gap down, ter muita atenção aqui a este pivô. Perdendo este pivô, temos os 18 como target. Caso faça gap up, muito medo quando as gap ups abrem nos 20, 27. Porquê? Porque por norma é para puxar um bocadinho para baixo. Tenham paciência, esperem. O ideal é só entrar acima dos 20,80 até aos 21,15, onde temos várias resistências e depois então aproveitar as subidas. BCP o BCP chegou ao target ontem. Este target, não se esqueçam, é uma resistência que vamos ver se isto está bem desenhado. Eu desenhei isto que é 1 hora, provavelmente vem daqui. Provavelmente. Em todo caso, vocês veem pelos máximos, pelos mínimos, temos esta zona aqui importante que é o pivô para romper. De resto, eu continuo-vos a dizer, as coisas custam bastante quando estão num sobe e 10. Custa imenso nós abdicarmos de certos ganhos, ou seja, neste dia, não é? Em que vêm a perder o mínimo dia anterior, já deixaram 3% em cima da mesa, custa a sair. Quem sai e entra nas zonas de suporte ganha dinheiro. Quem não sai fica na expectativa quando é que deve sair e depois nunca sai. A realidade é esta. Vamos ter a apresentação de resultados em breve. É natural que ela estabilize até a apresentação de resultados. Segunda-feira, faltam 5 dias. Para já, vamos olhar para os 22,36 como uma resistência e a zona de suporte, a resistência acima dos 21,66 e a zona de suporte nos 19,88. De resto, continuem a olhar para a Moving Average, continuem a fazer a vossa análise. Os mínimos continuam a ser mais elevados, apesar de termos aqui este outlier. Os máximos continuam a
ser mais elevados que o anterior, ela continua bullish. A Galp hoje voltou a fazer uma vela de reversal, é quase um martelo, né? Mas vejam onde é que fez, abaixo da resistência. Isso nunca é positivo, porquê? Porque basicamente vai criar pressão. Pressão de quê? Se abrir novamente nesta zona, a pressão para romper isto vai ser elevada e vai haver uma pressão maior para vir a fechar a gap. De resto, é uma zona também onde vai apresentar bounces. Esses bounces podem nos trazer até aos 11,59, até aos 11,70. O petróleo, se continuar a cair, vocês só precisam de acompanhar as restantes, né, do setor e ver o que é que elas andam a fazer para já nos Estados Unidos. Tem estado a fazer bounce, mas também tem estado em queda constante. Ontem o dia foi bastante negativo, elas não caem muito, estas, creio que a Oxy cai mais, uh, mas de certa forma, e a Oxy continua a cair hoje, de certa forma, a grande pergunta é: perdemos esta zona ou não? Porque se começarmos a perder esta zona, isto significa que as energéticas ficam completamente bearish. Elas vêm visitar valores que já não viam há bastante tempo, né? Mas isto não significa que as restantes vão estar mais positivas. A questão é, para já, a Galp está a acompanhar aquilo que o setor está a fazer, já fez a gestão dos resultados, tivemos um bounce, vou tocar para baixo, não é um double bottom, rompemos este mínimo, mas continuamos na zona de suporte, vamos ver o que é que ela vai fazer. Eu acho que os próximos dias vão ser interessantes. Acompanhem as minutas e o movimento nos Estados Unidos, às 19 horas, o resto façam as vossas ilações com a movimentação durante o próximo dia. Nós, nada de especial, veio à zona de suporte, já onde tinha vindo, né? Hoje manteve-se por cá, por isso para já, nada de alarmante. Estamos a fazer o higher low, que poderá vir até à moving average, no limite pode vir até aos 4,02. De resto, o trajeto a vir para cima. CTTs, perdemos a moving average, ainda não perdemos o pivô. Sinceramente, ela está a lateralizar neste momento e podemos fazer isto durante muito tempo. Até a apresentação dos resultados falta bastante. Tal e qual como quando ela andava por aqui, não é? Em que nós dizíamos que está desinteressante. Neste momento ela está a fazer uma lateralização, ela fica desinteressante. Temos que ver este suporte aguentar, ou seja, não queremos perder esta zona dos 3,52. Quando ela começar a romper aqui, fiquem completamente entusiasmados, por assim dizer, porque temos aqui uma zona de resistência que está a funcionar, ela está a lateralizar nesta zona de resistência e isto ou é acumulação ou é distribuição. Distribuição é quando as ações caem, o valor. Neste momento, portanto, pode ser uma, pode ser outra. Fiquem atentos aos 3,80, potencialmente ao rompimento dos 3,85 e depois aí entrem com aquela convicção de que pelo menos os 4,08 será um objetivo a alcançar bastante rápido. Mas acompanhem, não se esqueçam, com volume. Volume acho que é das coisas mais importantes. Jerónimo Martins hoje não caiu, mas ontem afundou. Quase 3%. A Sonai, 1%. Enfim, estava à espera que a Sonai viesse fechar a gap, não fechou. Jerónimo Martins caiu, não faço a mínima ideia porquê. Veio fechar a gap, está a fazer uma vela tentativa de inversão. Existe aqui uma trade a fazer. Essa trade é desta zona até à resistência. Esta é a trade a fazer. Antes disso tem que ultrapassar os 19,88 até chegar aos 20,50, 20,40 aliás. De resto, as coisas mantêm-se. Se tivermos a fazer aquela estrutura A, B, C, vocês já sabem, existe espaço para cair, principalmente para os 18,28. A Sonai ainda não fechou a gap, é expectável que feche, é,
mas não quer dizer que feche hoje, pode demorar alguns dias, pode simplesmente não fechar. A expectativa é que feche, mas vejam a zona onde está a fazer bounce, no máximo anterior, na zona dos 38%. Ah, agora, agora temos que esperar que ela nos diga que é para subir. Eu acho prematuro assumir que vamos fazer daqui bounce e que vamos lá para cima. E porque é que eu acho prematuro? Porque as time frames mais baixas não nos estão a dar indicações bullish. Tirando esta abertura aqui acima, né? Nós ainda não tivemos um fecho acima da moving average. Portanto, esperem por isso. Enquanto não haver essa formação, não acreditem que as coisas fiquem bullish. Ah, mas retracements fazem parte do dia a dia das cotadas. A grande chatice, não é? É que pode demorar. Então, aqui demorou 9 de novembro até 15, foi mais de um mês, né? A fazer retracement. Ah, pode acontecer, literalmente. Altri, para quem achava que está bullish, aí está ela a dizer que não está, né? Ah, e porquê que eu estou a dizer que ela está a dizer que não está? Porque em vez de ter aguentado o mínimo de ontem, hoje fez um pior. Voltou para a zona de suporte. Não queremos perder esta zona, literalmente. Perder esta zona, as implicações que tem seria voltar aqui para esta área, digamos assim, que assim a olho, mais ou menos a olho, estão a ver, né? Perdendo esta zona, é vir para aqui, voltar aos 4,10. São 10% de queda. A grande questão é esta. Os 123% é uma zona de reversal. É típico fazer reversal, sem dúvida. A apresentação de resultados é só meio de março. A expectativa é que inverta agora. Ainda não rompemos o mínimo do pivô, até pode fazer um fake out de romper, mas temos que voltar cá para cima. Deixem-na estabilizar durante alguns dias. Navigator é praticamente a mesma história, com uma diferença. A Navigator está a fazer uma estrutura de subida. Mas se começar a perder aqui assim esta zona e não fizer imediatamente aqui bounce, que é onde a Altri está, na verdade a Altri estaria mais aqui, né? Uh, as coisas começam-se a deteriorar. E esta já apresentou resultados e vejam, subiu, resistência, não há suporte aqui. Vamos ver se temos suporte ou não. Para já, a Moving Average simples é a Moving Average que tem proporcionado suporte, né? A expectativa é que haja bounce em ambas. E depois vamos ver como é que esse bounce se vai traduzir. Para já, Navigator está com a estrutura bullish, Altri está com a estrutura completamente bearish, uh, mas é este tipo de desenho que nós procuramos para fazer as entradas mais arriscadas. Como é óbvio, entrem quando romper pivôs, não entrem antes disso. Acho que aquilo que podem ganhar é mais é menos estressante se entrarem no rompimento de pivôs. Depois temos a Motingil que ontem perdeu a moving average, hoje fez uma inside bar, está na zona de suporte. Estávamos à espera disto? Estávamos. Era garantido que ia acontecer depois do movimento de segunda-feira? Não era garantido. Mas abrimos com gap down. Ainda deve ter havido pressão compradora e depois simplesmente voltou para a zona de suporte. Hoje é inside bar, agora temos que começar a olhar para quê? Para as moving averages na time frame mais pequenina. Significa o quê? Não queremos perder esta moving average. Estamos oversold, não se esqueçam, também estávamos overbought aqui, ela simplesmente subiu. Nós não queremos perder esta zona, nós queremos estabilizar nesta zona. Era expectável que viéssemos aqui, agora tem que estabilizar e começar a fazer bounce. Se for para fazer um bounce, não se esqueçam, ainda nem temos um retracement de 38% desta subida toda. Significa o quê? Significa que se isto é a tal onda 3, como eu costumo chamar, que é a onda mais impulsiva, a mais forte, 17,5 ou 1,75 é uma zona onde
poderá haver um retracement. Ela pode vir até aqui. O ideal é ficar por aqui, fazer a onda 4 e depois desenvolver a onda 5. Fiquem atentos, caso ela comece a desenvolver o tal bounce. Não se esqueçam que estamos na visão 1 hora. Esse bounce tem que ultrapassar o Golden Pocket. Existe dinheiro a ganhar, sem dúvida. De onde até onde? Acima dos 1,88, rompendo aqui esta zona. Vocês estão a ver esta formação de velas? Esta formação de velas agora é o nosso pivô. Rompendo esta zona, olhar para aqui. Estaríamos a falar sensivelmente de 6%. Fiquem na expectativa, não tenham pressa. E a REN continua na zona de não fazer nenhuma. Por isso, para já, 2,52, 2,50, esta zona toda tem sido a zona onde ela tem andado. Quanto aos Estados Unidos, muito rapidamente, as coisas estão agora a inverter um pouquinho. A meta está-se a aguentar, eu confesso. Eu já tive para puxar o gatilho. Eu tive mesmo. Ah, Depois acontece dias como este, né? Em que basicamente ela fez um gap down, ela abriu aqui assim, um gap up, subiu, subiu, subiu. Só ok, pronto, ainda bem que não puxei gatilho. Depois foi para baixo, comecei a ficar preocupado, muito preocupado. E isto foi ontem, quando eu estava, né, completamente distraído. Mas a questão é, aos poucos vai perdendo o gap up dos resultados. Né? A realidade é esta. Se fosse para puxar gatilho, a meta foi daquelas que mais facilitou a vida. Porquê? Furou o pivô, voltou ao pivô e por 2 vezes que não conseguiu romper a resistência. E para já continua a fazer exatamente o mesmo. Vamos ver. Sinceramente, eu já tive para puxar o gatilho. Não é uma ação fraca. Para mim, a questão de puxar-lhe o gatilho é mais daqui até aqui são 10% e ela está mais do que a dizer que veio aqui, literalmente. A AMD está quase a fechar a gap. Estou à espera que ela feche a gap, sinceramente. Quando ela fechar a gap, começamos a ficar mais à vontade, como é óbvio. Quando ela fechar esta gap, começamos a olhar para as de baixo. Eu não ponho isso em causa. Não vou fazer reforço enquanto ela não der indicações bullish. A realidade é essa. Não há nada neste momento que nos esteja a dar indicações bullish. Vocês olham para a Nvidia e dizem: a Nvidia está estável porque hoje vai apresentar resultados. Tão simples quanto isso. A Nvidia está estável porque vai apresentar resultados. Quando ela for apresentar os resultados, o que é que vai acontecer? Vejam a possibilidade. Segundo aquilo que eu li, o movimento expectável são 6%. Para um lado ou para o outro. 6% vai-nos trazer para a zona de suporte. Ou seja, para a zona do próximo pivô. 6% vai-nos trazer para a zona de resistência. Né? 6% traz-nos mais ou menos para aqui e vai-nos trazer para a zona de resistência. Porquê, não é? Porquê é que uma pessoa não sai aqui assim nestes dias ou neste? Agora é tarde. E o mesmo acontece com Tesla. Tesla já apresentou resultados, a estrutura começa a ser idêntica à da Nvidia. Porquê? Porque temos um máximo mais elevado, temos um mínimo mais elevado. Não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa é quando começamos a perder este mínimo. Aquilo que já se deixou em cima da mesa, não vamos olhar para os máximos, porque os máximos não nos interessam muito. Vamos olhar para esta zona aqui e aquilo que olhamos é, quando ela perder este pivô já estão 10% em cima da mesa. Seja num ganho potencial de vamos supor 30%, um terço já ficou em cima da mesa. Vamos ver. Honestamente está tudo naquela zona. Há muita gente a dizer que ela vem cá abaixo, fecha a gap e depois volta para cima para máximos de sempre. Quem está a longo pode-se convencer disso. Quem está a longo não acredita que isto possa acontecer. Eu fui um deles. Já não sei, creio que foi o Ricardo ou honestamente já não sei quem é que foi, que
basicamente disse: Não, 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 ela está a cair, eu vou entrar nela quando ela vier aos 150, claro, entrar nos 150 também foi morrer. E o mesmo aconteceu com a AMD e afins. Eu vou entrar quando ela estiver nos 80. Ok, 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 ok. Ah, a grande questão é esta. Para já, a maior parte delas não está com estrutura de subida, está com estrutura de retracement e é isso que nós temos que olhar e respeitar. Vocês olham para a Sophie, vocês já sabem o que é que vai acontecer quando perdemos esta zona, não é? Quando perdemos, peço desculpa, a Farm, Sophie, quando perdermos esta zona, que está a acontecer, já aconteceu ontem, está a tentar voltar para cima, viremos diretamente aqui para baixo. Por muito que custe, é isso que vai acontecer. Daqui do pivô até aqui, claro, ela não vem com sobe 10, são 8%. Um, a Farm é a mesma coisa. O mesmo acontece com a Upstart, que hoje teve a subir. Não faço a mínima ideia porquê. Vamos ter aqui a 15 minutos. Não faço a mínima ideia porquê. Mas ela subiu. Foi literalmente até à zona de resistência para depois voltar para baixo. Literalmente. Ela não está bearish per se. Creio que é uma hora. Vocês veem. Ela não está bearish per se, mas vou tirar isto daqui. O retracement está nos 78%. A grande questão é esta. Fizemos o retracement da descida quase que até ao Golden Pocket. Fizemos o retracement desta subida. Veio ao Golden Pocket. Se fizermos o inverso, até apetece dizer palavrões, né? Veio ao Golden Pocket. É isto que estamos a lidar hoje em dia. Já agora, por curiosidade, seria uma coincidência da bronca, não é? Ok, aqui furou o Golden Pocket. Mas, não sei por carga d'água que ela anda a fazer isto. Aquilo que eu sei é, perdendo esta zona, e já estamos a deixar 20% em cima da mesa, ela vem cá para baixo. Perdendo esta zona, ela vem cá para baixo. Portanto, não fiquem iludidos. Esta é daquelas que nós entramos, vejam, nós entramos quando rompe o máximo do dia anterior, que foi aqui, chegou à resistência e vendemos. Porque ela literalmente teve a subir 8% e neste momento está aqui 2%. Porquê? Não faço a mínima ideia. A Farm fez a mesma coisa, ah, portanto, não sei. Ah, de resto, não há assim nada de especial. A Amazon estava ao mercado a cair e a Amazon a subir. Procurei notícias, não vi nenhuma. Para já é um mero bounce, né, da estrutura de oversold. Microsoft continua parada, a Apple continua parada, caiu, está a voltar para a moving average. Vejam onde é que está a resistência, estamos abaixo. A estrutura per se é bearish. Google está igual como a Microsoft, apesar de estar muito mais abaixo, está na zona de resistência. Se olharmos, já agora para terminar, para a banca, é a mesma coisa. A estrutura é a mesma. Se comparem esta estrutura com a da Google e afins, vocês veem. Isto é a estrutura de que, das duas, uma, rompemos e viemos para a resistência seguinte, ou é para vir para baixo. E para já, ninguém sabe para que lado é que elas querem ir. Um, eu creio que a GD apresentou resultados hoje, tenho a certeza. Abriu com um gap up, veio para baixo. As chinesas hoje estão fracas. Ontem tudo teve fraco, tirando esta, a Li Auto. A Li Auto estava a subir. Hoje a Li Auto está a cair bastante, as outras estão mais ou menos estáveis. Já tiveram que ir mais, mas para já estão estáveis como as restantes. Não é? Vocês veem que a XPEV quer literalmente fechar a gap que abriu neste dia aqui assim. Literalmente. Por isso é que eu digo, boas entradas. Eu fiz um reforço, para quem não sabe, da minha posição aqui, nos 9,40. No dia foi um bom reforço, certo? O grande problema é que elas têm que ser geridas. E no meu caso era um reforço, não era para gerir, é mesmo para reforçar. Eu continuo a acreditar que as EVs vão-nos dar muito a ganhar, muito mesmo, mas elas também nos podem dar muito a perder. Basta olharem para a Lúcia, muito a perder. Ontem
a Lúcia caiu quase 10%, não é? E a estrutura é a mesma coisa. Perde esta zona, viremos para aqui. Esta eu acho que puxo do gatilho só pela estrutura que ela está a fazer. Se hoje as coisas saírem bearish, eu saio hoje e depois amanhã fico ligado nela para tentar fazer uma entrada aqui ou recomprar a posição. Porque a questão é mesmo esta. Ixi, apresentação de resultados, não sei. Acho que vou ficar nela. A questão é mesmo esta. O dia da lotaria foi aqui. Este foi o dia da lotaria. Eu ainda estava 30% negativo, algo assim, era mais ou menos aqui, ainda estava a 30% negativo. Devia ter saído. Mas ela teve várias paragens e depois veio abrir aqui, enfim, desculpas à parte. Ah, andou a estabilizar, perdeu o pivô, não quis sair, voltou à resistência, não quis sair, voltou ao suporte, não quis sair. Agora estou para os resultados, estou à espera que das duas uma, ou ela volta cá para cima ou afunda de vez. Ah, vamos ver. Pelo menos uma coisa, esta garante. O investimento não vai ficar a zero. Porquê? Por causa do fundo árabe que no limite vai comprá-la. Agora, tanto pode comprá-la aqui em baixo como pode comprá-la aqui em cima. Vamos ver. Bons negócios a todos e até amanhã. Não se esqueçam, façam gestão das vossas posições. Se tiverem positivos 5%, o ideal não é fechar a posição toda, é fechar uma pequena parte para fazerem lucros, para não ficarem a roer unhas. Não entrem nas cotadas só porque elas caíram e ok, caiu, inverteu, caiu. Hoje não está a inverter, mas caiu, acabou por inverter. Entrem nestes dias. Entrem nestes dias. Acho que é o ideal. Para que é que vamos entrar nestes dias? Para que é que vamos entrar nestes dias? Não interessa. Não é Tesla, são todas. Todas. Vocês pegam na Apple e digam: a Apple caiu 5%. Vou entrar. Para quê? Ela deu alguma indicação de que estava a inverter a estrutura? Não. Mas ela aqui fez positiva e rompeu. Sim, é um bounce. O mesmo aconteceu aqui. É um bounce. Tão simples quanto isso. Quando é que nós entramos? Quando rompe a estrutura. Quando rompe. Só. Só quando rompe. Agora, quando entramos neste tipo de situações, de romper esta estrutura, não se esqueçam. Este é o stop. Este é o ganho. E neste caso, nem compensava assim tanto, né? Por isso é que eu digo, entrem nas time frames mais pequeninas. Baixem uma time frame, no caso da diária para a horária, e coloquem stops. Coloquem stops em zonas que vocês se sintam confortáveis para não voltarem a entrar passados 5 minutos. Ou seja, rompeu. Onde é que eu meto o meu stop? Eu tenho que ficar positivo ou break-even. Este é o suporte. Se eu entrar nesta zona, eu tenho que meter um stop para ficar break-even, porque esta é uma zona de suporte. Se eu deixá-la, porque é uma zona de suporte, tenho que olhar para a zona de suporte seguinte que está aqui. E isto significa o quê? Significa se ela começar e ela andou a picar. Ou seja, muito provavelmente seriam stopados. Não é? Vocês olham aqui para estes pivôs e dizem assim, ok, se eu deixei a furar, eu tenho que colocar um stop no limite. O meu stop tem que estar ou aqui, ter aqui assim o olho, ou aqui, ou aqui. É aí que tem que se meter os stops. Não coloquem stops na zona de suporte. Isso não. Tem que ser antes. Sempre antes. Significa o quê? Que entre os 127 e os 128,5 não se poderia colocar stops. Tão simples quanto isso. Abaixo, sim. Abaixo temos que colocar stops. Ahm, Agora, a grande pergunta que se devem colocar é esta. Se eu entrar, ela fazer gap down, devo sair ou não? Nada garante que ela venha cá para baixo. Nada garante. Mas a realidade é esta. O mercado, hoje em dia, anda aos soluços, anda ao sabor do evento. O flash que tivemos na primeira hora não foi coincidência. Aquilo que eles queriam fazer era colocar isto abaixo dos 4.000.
Eles queriam colocar abaixo dos 4.000, eles queriam forçar o mínimo dos futuros e rompê-lo. E fizeram isso. Para fazer o quê? Para basicamente começar a dispersar todas as options que são calls e toda a gente foi stopada e basicamente depois deixa-na voltar para a zona estável. Significa que é para subir? Não. Significa que daqui a mais ou menos 45 minutos, ou seja, quando vocês estiverem a ver o vídeo, já sabem o que é que vai acontecer. Se vamos para aqui ou se vamos para aqui. E esta linha cor-de-rosa não é mais aquela linha que nós queríamos romper e que andámos meses, desde o início de 2022, que andámos meses a tentar romper e a realidade é que poderemos vir aqui para baixo. Esta é a realidade. Podemos vir aqui para baixo. Agora, fiquem na expectativa, façam as vossas leituras, transportem isto para as cotadas nacionais e boa sorte para quem tem EDP renováveis.